Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Sobre a geometria das moléculas, considere as afirmativas a seguir. Então nós vamos ter que ver cada afirmativa e verificar se ela é verdadeira ou falsa. Lembrando que ele também está fornecendo os dados aqui embaixo. Então a partir dessa informação, nós conseguimos ver quantas ligações cada elemento faz. No caso, o hidrogênio faz uma, carbono faz 4, oxigênio faz 2 e o enxofre também faz 2. Que é da mesma família do que o oxigênio, família 6A ou grupo 16. Então vamos lá. 1. A molécula do gás carbônico é linear porque o átomo central não possui pares de elétrons disponíveis. Então vamos fazer aqui, ó, CO2. Eu tenho meu átomo central. Eu tenho carbono, ele vai fazer 4 ligações. Lembrando que cada oxigênio faz 2 ligações. Então é a mesma coisa. Vem aqui, oxigênio está aqui. Estabilizei o meu oxigênio aqui com essas 2 ligações covalentes comum. Estabilizei, porém o meu carbono ainda não. Então eu preciso de mais um oxigênio aqui para estabilizar o meu carbono. Com essas ligações, agora, estabilizei o meu carbono? Estabilizei. Estabilizei meu outro oxigênio? Também estabilizei. Me sobrou pares de elétron, aí no caso do carbono, que é o meu elemento central? Não, não me sobrou nenhum. Então, se não me sobrou nenhum, vou fazer estrutural agora, pessoal. Eu tenho o carbono aqui. E 4 ligações covalentes comum com o meu oxigênio. Tá vendo que como não sobra par de elétron, a estrutura no caso aqui, o ângulo é o mesmo para as duas, como eu estou fazendo 2 ligações. Então aqui a minha geometria será linear. Então, a minha afirmação 1 é verdadeira. Tá certo? 2. A molécula de água... Então, vamos desenhar a molécula de água aqui e ver o que ela está falando. É angular, porque o átomo central possui pares de elétrons disponíveis. Lembrando, hidrogênio faz uma ligação e oxigênio faz 2. Então, eu vou pegar meu elemento central, que vai ser o oxigênio. Então, eu tenho o oxigênio aqui, pessoal. Ele tem 6 elétrons na última camada. Porém, o meu hidrogênio tem apenas um elétron. Então, ele vai realizar apenas uma ligação covalente com o meu oxigênio. Tá? Então, forma esse tipo de ligação aqui. Lembrando que está me sobrando pares de elétron aqui no oxigênio. Ó. Eu tenho um par aqui e outro par aqui. Isso, sobrando par de elétron, ele forma um ângulo. Ele faz a repulsão dos elétrons e da ligação. Então, se eu fizer estrutural a minha molécula de água, ela vai ficar basicamente desse jeito. E representando os hidrogênios aqui embaixo. Ela é uma estrutura angular, está formando um ângulo aqui, ó, angular. E me sobrando 2 pares de elétron, como estou representando aqui e aqui. Então forma um ângulo. Então, é angular? É verdadeiro. 3. A molécula de SO2 é angular? Então vamos lá ver. Ó, SO2. Lembrando, enxofre e oxigênio são da mesma família. Eles fazem a mesma quantidade de ligação. Ambos têm 6 elétrons, faz 2 covalentes comum. Tá? Então vamos lá, pessoal. Meu átomo central, enxofre. Eu tenho um par de elétron aqui, um par de elétron aqui
e um par de elétron aqui. Lembrando que agora vai ligar o meu oxigênio aqui com ele. Então, eu tenho um oxigênio aqui. Então, tenho isso daqui, as ligações covalente comum. Estabilizou o meu átomo de enxofre? Estabilizou. Estabilizou o meu átomo de oxigênio? Também estabilizou. Porém, me sobrou pares de elétron no meu átomo central? Sobraram 2 pares de elétron. Isso significa que ainda o meu elemento central pode realizar ligações dativas. No caso, eu tenho 2 oxigênios na fórmula. Aqui eu só coloquei um, então falta mais um. Então, só vou colocar aqui de vermelho para diferenciar as ligações covalentes comuns das ligações covalentes dativas. Então, esse par de elétron aqui, pessoal, ó, esse par de elétron que sobra aqui, entra mais um oxigênio. Lembrando que dativa só faz se o átomo central tiver par de elétron. Não pode ser sozinho, ele tem que ter um par de elétron. Sozinho, a gente fez alguma coisa de distribuição errada, ou realmente está faltando uma ligação. Então, sempre são pares. Legal? Então, representei aqui. Deu minha fórmula, ainda me sobrou esse par de elétron. Tá vendo que esse par de elétron que eu tenho aqui no enxofre, ele força as ligações a formar um ângulo? Se ele está formando um ângulo aqui. Então, estrutural, como que eu vou representar essa ligação aqui? Eu vou colocar um enxofre aqui. Eu vou ter uma ligação dupla, são duas covalentes comuns, com apenas um oxigênio, que estabilizou a molécula, os 2 átomos, e uma ligação dativa com outro elemento ou outro átomo de oxigênio. Tá vendo que eu formei um ângulo aqui? Lembrando que esse ângulo que está sendo formado aqui, pessoal, que até eu estou desenhando aqui, eu também tenho um par de elétrons aqui. Não posso esquecer disso, por mais que eu não esteja representando. Esses ângulos têm que ser os mesmos. Tá vendo que ele está formando um ângulo? Se ele está formando um ângulo, ele é também angular. Claro, a geometria é a mesma que a da água? É, porém os ângulos são diferentes. Porque na água eu tenho 2 pares de elétrons e aqui no SO2 eu tenho apenas um. Então, o próximo, tá? Porque aqui, ó, 3. A molécula de SO2 é angular? É, porque o átomo central possui par de elétrons disponível? Sim, verdadeira. Agora, vamos ver a de SO3. SO3, eu tenho meu elemento central. Vou até desenhar um pouco aqui do lado para dar mais espaço. Eu tenho o SO3 aqui, ó. Então, eu tenho o meu elemento central. Opa, deixa eu apagar aqui. Não consegui, mas vamos lá. Eu tenho meu elemento central aqui, certo, pessoal? Bom, ótimo. Então, eu tenho um par de elétron aqui, um par de elétron aqui, um par de elétron aqui. Lembrando que o enxofre faz 2 ligações. A representação, pessoal, vai ficar muito parecida com o SO2. Então, eu vou pegar o que eu fiz antes e fazer agora no SO3. Então, eu tenho um átomo de oxigênio aqui, que ele está fazendo 2 ligações covalente comum e estabilizando os 2 átomos, tá bom? Estabilizei. Só que ele também, referente ao SO2, ele está fazendo uma ligação dativa aqui, não está? Bem aqui embaixo, com outro átomo de oxigênio. Então, está fazendo aqui, lembra que eu falei que eu ia fazer de vermelho, né? Essa ligação aqui. Só que também me sobrou um par de elétrons ali em cima, para vir outro oxigênio. Pode vir, tá, pessoal? É que está sem espaço aqui, mas
acredito que vocês consigam enxergar. Então, tá vendo? Me sobrou outro par de elétrons, então ele pode realizar mais uma ligação dativa. Porém, não vai ser angular, porque todos os elétrons relativamente estão fazendo uma ligação. Então, se eu representar o meu elemento, a molécula, estruturalmente, vai ficar basicamente assim. Eu vou ter uma ligação, duas ligações covalentes comum com outro oxigênio. Eu vou ter uma ligação dativa aqui embaixo com outro oxigênio e uma ligação dativa para cima com outro oxigênio. Só para fazer as representações. Ótimo! Não me sobrou par. Então, é a mesma coisa. Esses ângulos aqui serão diferentes. Quer dizer, eles têm que ser iguais, desculpa, mas serão diferentes do angular. Então, que geometria que eu tenho aqui? Eu tenho um para cada ponta, 3 no caso. Eu tenho uma geometria trigonal. E não piramidal, como está falando aqui. Se fosse piramidal, pessoal, é falsa. Porque o átomo possui pares de elétrons disponíveis? Não possui. Se possuísse, no caso da amônia, que a amônia seria basicamente assim, só para a gente entender o que é piramidal, a amônia tem isso daqui, ele tem pares de elétron aqui em cima sobrando, faz um aqui, mais um aqui, aqui com oxigênio, com hidrogênio, desculpa, mais um par de um elétron aqui, mais um elétron aqui. Tenho essa ligação, tenho 3 ligantes e um par de elétron sobrando aqui, ó. Eu formaria uma pirâmide, porque esse par de elétron estaria fazendo a repulsão das minhas ligações. Então, qual a alternativa que é a resposta correta? Eu tenho correta, né? As afirmações 1, 2 e 3. A única que me fornece é a D. Certo, pessoal? Exercício chato, porque eu tenho que explicar passo a passo para cada um. Então, complica um pouquinho, fica um pouquinho mais difícil, né? Mas é isso que nós temos. Por isso que eu expliquei tanto eletronicamente quanto estruturalmente, para a gente ter uma noção de como que é a molécula, como ela se forma. Tá legal, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o gostei. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar no canal vocês serão notificados. Se tiver alguma dúvida ou algum exercício que queira que eu resolva, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já tiro suas dúvidas e faço o exercício em específico. Tá bom, pessoal? Aquele abraço, valeu!